Olá, estamos aqui novamente com um vídeo bastante importante que trará benefício à sua saúde. O assunto agora é sobre saúde, através de tratamentos naturais. Eu era como um burro no volante. Hoje já estou mais parecido com um piloto de Fórmula 1. Atrás do caminhão estava escrito o seguinte: cavalo na pista não é problema, perigo é um burro no volante. Foi aí que surgiu o título deste vídeo. Imagine um burro no volante de um veículo, é desastre na certa. Assim também, a pessoa que não entende nada das causas, da origem das doenças, ela não sabe cuidar do seu corpo, pois não entende de saúde. Muitas pessoas mandam e-mails, ficam se perguntando sobre a minha pessoa. Afinal, quem eu sou? Por que eu dou tanta ênfase às terapias naturais? Qual é o motivo disso? Há tantos anos me dedicando a esse trabalho. Então eu convidaria rapidamente a prestar atenção. Por quê? Como surgiu isso? Eu era uma pessoa muito doente. Quando jovem, eu estudava, mas era muito doente. Tinha problemas digestivos, muitos gases, tinha pressão baixa, problemas de rim, de fígado, e insônia, anemia, vermes como a giardia. Tomava 10 remédios diferentes por dia, mas continuava sempre sofrendo. Dormia mal e os problemas continuavam. Durante a faculdade, contraí uma gastrite, se formou uma gastrite que perdurou por 12 anos. Também tive uma úlcera duodenal durante 3 anos. Tomava remédio e nada. Eu não combatia as causas, como no caso da gastrite, Campylobacter, Helicobacter. As bactérias estavam aí, não estavam sendo eliminadas. Então tem que eliminar as causas. Em 1968 eu fui lecionar em Foz do Iguaçu. Saí de Curitiba, um clima muito frio, para Foz do Iguaçu. Imagine, eu com pressão baixa, aquilo foi um arraso para mim. Eu vivia cansado, tremendamente cansado, a pressão baixava demais, sem ânimo, aquilo me abatia literalmente. Fui também operado às pressas de apendicite. Grande parte do meu salário eu gastava com médico e remédios, grande parte. E a comida parece que embolava no meu estômago, não digeria. Por isso sentia tanto cansaço e indisposição. Até tonturas. Eu era um professor muito doente e estressado. Estava muito magro, pesava menos que um saco de feijão. Mudei para Cascavel, um clima um pouco melhor, mais frio. Era pai de família, 3 filhos, trabalhava 3 turnos por dia, isso era demais. Até que finalmente aconteceu algo de muito benéfico em minha vida. Eu comprei um livro intitulado Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lezaeta Acharan, editora Emos. Esse livro me impressionou, porque ele dizia o seguinte, esse autor: cada remédio químico é um pouquinho de veneno que você vai acumulando no seu organismo e vai intoxicando. Falava muito de sangue sujo, febre interna, que impede a digestão e assimilação dos alimentos. Falava de alimentação, aplicações de argila, que ele dizia cataplasmas de barro, e muitos tipos de banhos que ele dizia que era para limpar o sangue. A alimentação ele acentuava bastante e dizia: boas digestões e boas eliminações, nisso está o milagre da saúde. Eliminar pela pele, pulmões, rins e intestinos. E afirmava: quem não limpar o seu sangue e desintoxicar o seu corpo, jamais poderá ter saúde. Sangue limpo é sinônimo de saúde.
E isso somente a natureza consegue fazer. O autor me convenceu com seus argumentos. Eu resolvi pôr em prática. Comecei a tomar certos banhos, aplicar argila em diversas partes do corpo, tomar chás que ele recomendava, mudei muito a alimentação, evitei todas as frituras, embutidos, enlatados, todos os refrigerantes, que todos são com substâncias químicas, né? E aconteceu a grande reviravolta. Acabou a gastrite num mês e meio, o que não tinha conseguido em 12 anos. Voltou o ânimo, voltou o sono normal, a digestão normalizou, a pressão, e cada vez me sentia melhor. Então eu fiz um propósito, e eu tenho que divulgar isso, não posso guardar só para mim. Isso é extraordinário. Como é que a natureza consegue fazer isso? E eu era professor, pedi demissão de tudo, tomei a decisão drástica da minha vida. Vou abandonar o magistério e vou começar a ensinar, através de palestras, ajudar as pessoas a abrirem os olhos. Eu proferi mais de 3.300 palestras no Brasil e outros países. Hoje, aos 75 anos de idade, eu me dedico com afinco a ajudar as pessoas através da técnica, do método bioenergético, a recuperarem a sua saúde. Se alguém disser, eu tenho bons médicos, farmácia, hospital por perto, além disso tenho um bom plano de saúde, por isso não preciso dessas coisas antiquadas de tratamentos com plantas, coisas naturais. E eu perguntaria, você tem o plano B de saúde? Eu explico. Com 2 exemplos. Primeiro, nós tivemos uma greve recente de caminhoneiros aqui no Brasil, 11 dias bastou para paralisar o país inteiro. Não tinha combustível. Quanta gente não chegou ao médico que precisava, até o hospital, morreu até por causa disso. E sabe por quê? Não tinha o plano B, só tinha o plano A. Falhou, não tinha transporte, pronto. Morreu. Muitos morreram porque não tinha o plano B. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas por causa de uma pressão alta, por causa de uma febre alta, por causa de uma intoxicação, por causa da picada de cobra venenosa, etc. O segundo exemplo é justamente sobre isso. Em 1987, eu proferi uma palestra no noroeste do Rio Grande do Sul, uma pequena cidade. Tinha pelo menos 1.000 pessoas num salão paroquial, mas cheio. E eu falando sobre essas terapias naturais. Falei bastante sobre a argila, que ela é o melhor contra veneno, contra picada de cobra, escorpião, aranhas venenosas, sobre abelhas, etc. É o melhor contra veneno. Uma enfermeira do hospital estava muito atenta, anotando as coisas. Isso foi de muita valia, porque dias depois, 2 mulheres chegaram no hospital picadas de cobra venenosa, jararaca e urutu, mas chegaram em semanas diferentes. A primeira chegou com a perna inchada, o médico não sabia o que fazer porque não tinha soro antiofídico, também não tinha nas cidades vizinhas. Aí essa enfermeira entrou em ação, pediu licença se podia aplicar barro. Ele se assustou, onde você viu isso? E ela narrou, foi numa palestra. Há poucos dias, o professor garantiu que o índio faz assim, não morre por picada de cobra e tal. Depois de argumentar bastante, ele aceitou. Então ela colocou num balde, terra pura, misturada com água, e colocou o pé da pessoa, da mulher lá dentro. Logo desinchou, ficou em observação durante horas e nada aconteceu, recebeu alta. Uma semana depois, outra mulher, nas mesmas condições, procurou o mesmo médico e ele já chamou a enfermeira e disse, não temos soro ainda, faz de novo aquele barro lá. E ela fez. Também curou completamente, salvou a vida dessa mulher também. Daí a enfermeira perguntou ao médico, doutor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? A resposta do médico foi um tanto cômica. Ele só disse assim, eu acho que essas cobras não tinham mordido bem. Mas o plano B funcionou. Funcionou perfeitamente.
Ela me contou isso e ria muito. Disse, o médico não aceitou que isso fosse verdade, né? Vendo tudo, presenciando, ainda assim, achou que não tinha mordido bem as cobras. Então assim acontecem as coisas. O plano B funcionou, isso que é importante. Nós desprezamos às vezes uma coisa tão simples, tão eficaz, porque deixamos a natureza de lado. A natureza, ela é incrível. No livro do Eclesiástico, capítulo 38, versículo 4, está escrito: o Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Quais são as vantagens de a gente se tratar só com as coisas da natureza? Só com a natureza. É um tratamento suave, sem dor, seguro e sem efeitos colaterais. Não intoxica, pelo contrário, é o único que consegue desintoxicar. Elimina as raízes, as causas das doenças, não apenas os sintomas. É extremamente econômico. Dispensa qualquer equipamento e internamento, pois cada qual faz em sua própria casa o tratamento. É eficaz, duradouro e gera enorme bem-estar depois de reequilibrar todo o organismo. Ninguém até hoje conseguiu fazer algo tão perfeito e eficaz como a natureza consegue fazer. Um poeta, no livro de plantas medicinais do irmão Cirilo, o Adelino Antunes Cordeiro, escreveu o seguinte: tudo que Deus criou já nasceu com seu valor. Não sou contra a farmácia, nem hospital, nem doutor. Mas se existissem as reservas das matas com suas ervas, não existiria tanta dor. Vamos procurar conhecer as plantas medicinais, seguindo um pouco do exemplo que deram os nossos pais, para ver se sobram os trocados, pois só com o remédio comprado a gente não aguenta mais. Bem significativas essas palavras desse poeta. Então, hoje, que o sistema de saúde está sobrecarregado e não consegue atender a todos, é indispensável que cada cidadão saiba ajudar a si próprio e a sua família, aceitando humildemente os tratamentos naturais comprovadamente eficazes. Isso desafogaria rapidamente as grandes filas na saúde pública, acabando de atender com facilidade a maioria dos casos e tratando mesmo com eficácia. A maioria dos problemas seriam resolvidos. Até recentemente, uma boa alimentação era o melhor remédio do mundo. Hoje não é mais. Inverteu tudo. Hoje é o contrário, porque todos os alimentos já chegam à mesa do consumidor contaminados de produtos químicos, seja adubos químicos, agrotóxicos e produtos que a indústria coloca nos alimentos. E se isso não bastasse, fizeram verdadeiras aberrações com a natureza, introduzindo os transgênicos e os hormônios. Isso está dando muito câncer e desequilíbrios orgânicos. O corpo não suporta tanta modificação e contaminação, por isso adoece com o próprio alimento. A natureza é a única fonte de saúde que se conhece e somente ela consegue gerar saúde. Grave isso, só a natureza é capaz de gerar saúde. Os equipamentos relacionados à saúde, criados pelo homem, podem ser de muita utilidade, mas nenhum deles consegue gerar saúde. Nenhum. Se faltar uma só dessas coisas, sol, ar puro, terra, plantas medicinais, alimentação natural, a pessoa não consegue sobreviver. Os elementos da natureza. E também a saúde ninguém compra. Por isso os ricos estão morrendo de doenças, assim como o pobre. Muito infarto, muito diabetes, muito câncer. O rico também é afetado. Dinheiro não compra saúde, não. Não se iludam. Eu decidi escrever um livro sobre esses assuntos, para transmitir esses conhecimentos que fui adquirindo. Tantos anos, décadas, eu estou me dedicando só a isso. E eu tinha o livro
A Saúde Brota da Natureza, 400 páginas, que era de um jeito, e eu acrescentei mais 130 páginas, e ele não é mais editado em gráficas. Ele ficou com 530 páginas. Hoje é um livro digital, um e-book. E esse livro, ele é um resumo de tudo que a pessoa precisa saber sobre saúde, o principal. Um padre de São Paulo gostou tanto do livro que deu um apelido nesse livro, A Bíblia da Saúde. Um título que ele deu por conta dele. Então, nessas 530 páginas, vocês encontrarão 230 páginas de teoria, de orientação, de explicações sobre alimentação, sobre argila, água, as plantas, sobre alimentação, né? Sobre o leite, a carne, refrigerantes, açúcar refinado, coisas que não prestam, que fazem muito mal, parasitas e micróbios, alimentos transgênicos, bioenergética, etc. E daí vem 300 páginas sobre causas, sintomas e tratamentos de 200 doenças, as mais importantes que se conhece por aí, todas são tratadas e orientadas neste livro. Aí poderia vir a pergunta, isso funciona mesmo? Funcionou durante milhões de anos, por que não vai funcionar hoje? Eu sou prova disso, a minha vida mudou radicalmente depois de descobrir como isso funciona, eu coloquei em prática. E eu fiz desse plano B de saúde o meu plano A. E vou contar um segredo para vocês. Sabe quantos anos faz que eu não gasto um centavo com nenhum remédio químico, com nenhuma consulta, nada? Pelo menos 40 anos. Estou trabalhando com disposição. Funciona ou não funciona? 40 anos de economia, de alegria. Eu mesmo me examino e eu mesmo me trato. A técnica bioenergética permite isso. Que a gente possa se examinar ou com outra pessoa, descobrir exatamente o que está acontecendo, que dorzinha é essa, de onde veio, o que você comeu de errado, foi uma bebida, foi o que fez essa reação no seu corpo. E já vem a seleção, o que devo fazer? Aplicar argila? Tomar chás? Quais chás? Ou devo mudar minha alimentação? E assim por diante. Isso funciona, gente, é maravilhoso.